Você já viu um personagem que parecia incrível na concept art, mas no produto final ele perdeu um pouco do brilho? Tá brincando comigo, pegadinho? Infelizmente, meu bruxo, esse tipo de coisa é mais comum do que parece. A arte conceitual é o momento onde os artistas podem sonhar sem limites. É a etapa do processo criativo onde você explora diversas ideias e soluções visuais para dar vida a um personagem que as pessoas possam acompanhar, amar e se conectar. Porém, quando as ideias precisam virar algo palpável, muita coisa muda e nem sempre é para melhor. E o vídeo de hoje é para mostrar exatamente isso. Eu selecionei alguns casos curiosos onde a concept art ou ilustração preliminar do personagem parece muito mais legal do que o resultado final que foi entregue pra gente. Ao menos pro meu gosto, né? E lá vamos nós. Eu já quero começar com um dos maiores crimes cometidos pelo character design dos jogos japoneses. Uma personagem que na concept era simplesmente linda, elegante e estilosa, mas que quando chegou no produto final virou um coelho bizarro que parece ter sido desenhado por um sujeito que estava com uma mão no lápis e a outra nas calças. Apesar de que tem uma grande reviravolta por trás do criador dessa abominação aqui. A gente vai chegar lá. Essa aqui, meus bruxos, é a Dahlia, ou no nome original, Tsuki, uma personagem do jogo Xenoblade Chronicles 2. Xenoblade 2 é um game que tem um design de personagens muito divisivo. É o famoso uns amam, outros odeiam. Uma crítica recorrente que se faz é falar que a maioria das garotas desse jogo tem designs que é tudo voltado para ser uma espécie de waifu bait. Se isso aí é verdade, eu admito aqui que eu caí no bait, tá? Lá em 2017, o motivo para eu ter jogado esse jogo foi porque eu achei o design das heroínas principais muito bonitos. Eu sei bem o tipo de homem que você é. Mas na vida existe algo chamado bom gosto, né? E pra mim é impossível passar pano pra essa visão dos infernos aqui. A Tsuki sem dúvida é o design mais tosco e controverso do jogo inteiro. Em parte pelo fanservice exagerado que faz a personagem parecer muito cômica. Tipo, parece que ela sofre ali de hiperlordose lombar, tá ligado? Mas principalmente porque o design em si é muito mal projetado. E o que mais te deixa revoltado é quando você descobre como esse design massacrou completamente os conceitos iniciais que foram propostos para ela. Olha para isso, meu bruxo, é inacreditável como todas as versões da concept art dessa guria eram mais bonitas e tinham mais bom gosto do que aquilo que foi entregue pra gente. Por exemplo, você tinha ali algumas opções de visuais bem elegantes e sóbrias pra ela. Muitas iam para o lado de uma bela, sedutora e madura mulher de gelo. Pense algo no naipe de uma Shiva, por exemplo. Essa proposta de visual de gelo com uma vibe mais mística e etérea cairia muito bem pra ela. Outras ideias apostavam em um ar um pouco mais inocente e fofo para ela, aquele famoso apelo moe que tem uma grande aceitação. Eles até consideraram uma opção que ia totalmente pro lado furry da força, onde parecia que ela seria uma espécie de raposa e tal. Também seria muito bem aceito, pois o que não falta nesse mundo é gente que curte furry. Mas no final do dia, eles decidiram jogar tudo fora e deram um meio termo pra gente que, ao menos pra mim, ficou uma bicheira. Tipo, se você comparar ela com outros personagens antropomórficos, você sente que tem algo de muito esquisito com ela. E vai por mim, o problema não é só esse fanservice cômico e exagerado que ela tem não, tá? O que realmente destrói esse design aqui, na minha opinião, é que ele não se decide entre o lado animal e o lado humano. Como assim? Não entendi. Criar personagens híbridos costuma funcionar bem, principalmente em dois casos. Primeiro, quando você se compromete totalmente com o lado animal, criando ali o clássico furry. Aqui o animal é a base do design. Ele é antropomorfizado ao receber características humanas. Pense nos personagens de Zootopia ou de Beastars como exemplo. O outro modo que funciona bem é quando você cria um kemonomimi. Anota! Kemonomimi, meu bruxo, é o nome que se dá a personagens humanos, mas que tem traços sutis de animais. Aqui a base do personagem ainda é humana, mas ele recebe coisas como orelhas, caudas, presas ou até chifres do animal de origem. Tudo isso acaba funcionando como uma espécie de acessório no personagem. Essas duas abordagens já foram testadas à exaustão e funcionam muito bem para a percepção humana, pois você está se comprometendo totalmente com um dos lados do espectro.
O grande problema da Tsuki é que ela não é nenhuma dessas duas coisas. Ela cai em um meio termo entre muito humano e muito animal, e isso pra muita gente é esquisito. Pense naquele filme Cats, por exemplo, onde os personagens eram quase humanos, mas com elementos que estavam sutilmente fora do lugar, e por isso todo mundo achou os visuais desconfortáveis. Acabou caindo naquele famoso vale da estranheza, né? É algo parecido aqui. Tipo, basicamente ela é uma mulher gostosa, com rosto super humano, mas que possui mãos e pés enormes e completamente bestiais. Só que tudo isso tá ligeiramente fora de lugar e faz ela parecer muito esquisita. E o fanservice exagerado torna ainda mais esquisito. E nesse jogo isso não é exclusivo dessa personagem, tá? Tem uma outra chamada Nin que tem o mesmo problema. Ela não se compromete nem com o lado humano e nem com o lado animal. Ela fica ali no meio termo e por conta disso parece esquisita. Mas assim, Xenoblade tem bons exemplos de personagem, tanto furries quanto de kemonomimes. Inclusive o meu design favorito do jogo é o da Nia. Mas como que pode um jogo ter design de personagens híbridos tão bons e tão ruins ao mesmo tempo? Simplesmente porque os personagens foram desenhados por pessoas diferentes, né? Os protagonistas foram feitos pelo Masatsugu Saito, já alguns antagonistas foram criados pelo Tetsuya Nomura, e os personagens recrutáveis opcionais como a Tsuki foram terceirizados para artistas convidados que tiveram liberdade quase total para fazer o que quisessem com o visual deles, o que gerou uma variedade absurda tanto de visual, mas também de qualidade. Pô, Eric, então isso explica tudo. Com certeza os caras chamaram um velhaco autor de rentão pra fazer essa mina aqui, né? Ao contrário do que normalmente se pensa, meu bruxo, quem fez essa coelha avantajada aqui, na verdade, foi uma mulher. Foi a artista Risa Ebata que projetou a Tsuki. E assim, ela é uma artista competente, principalmente tendo em vista os conceitos iniciais que ela criou para personagem que estavam muito legais. Agora, o porquê que essa mina fez esses visuais tão bacanas só para depois escolherem o pior, isso daí eu não sei. Agora, o próximo integrante da lista é de um jogo que eu jamais imaginaria que comentaria aqui no canal. Fortnite, meu bruxo. Eu vou ser sincero aqui que eu nunca joguei uma partida de Fortnite na minha vida. E nem pretendo, pra ser sincero. É um jogo que nunca chegou a despertar meu interesse, sabe? Mas enquanto eu tava ali de bobeira na internet, eu me deparei com essa ilustração conceitual da Afrodite. E eu simplesmente fiquei apaixonado. Infelizmente, esse conceito foi traduzido de uma forma extremamente excelente para dentro do jogo. Inclusive foi isso aqui que me deu a ideia de fazer esse vídeo, tá? O produto final é simplesmente uma simplificação grosseira da concept em todos os sentidos. No conceito inicial, ela tem essa roupa que parece uma jaqueta ou vestido branco que é feita de um tecido bem longo e já dá aquele ar de elegância e importância maior para ela. Roupas longas e fluidas criam uma espécie de aura na pessoa, de presença maior, e isso faz com que qualquer um fique 10 vezes mais legal. Nesse sentido, o produto final é bem mais sem graça, já que ela usa ali uma jaqueta curta e não tem aquele efeito de vestido esvoaçante. É praticamente um downgrade. Na concept, ela também usava uma armadura dourada com vários detalhes intrincados entalhados nela, dando um ar ali glorioso e até de guerreira pra ela. Mas no final eles removem isso e dão um topzinho excelente que mostra a barriga. A concept também usava o bom e velho truque de adicionar elementos assimétricos no visual para deixar a imagem mais interessante e dinâmica de se olhar, mas por algum raio de motivo eles removeram ali toda a assimetria, deixando tudo muito mais chato e comum. O máximo que ela tem ali é a manga da jaqueta levantada, que é totalmente esquecível. Ela também teve vários detalhes menores removidos ou simplificados, como por exemplo a sua coroa de louros, um símbolo de glória, prestígio e que no imaginário popular já se associa à Grécia Antiga, né? Então só dela ter esse elemento a gente já saberia mais ou menos a origem ou inspiração dela, mas no produto final ela simplesmente não tem nada que comunique quem ela é. É impossível saber que ela é a deusa da beleza e do amor. Tipo, olha pro acessório de coração. Na concept ela é um ponto de destaque, ele é vivo, chamativo, pulsante. Já no 3D ele mal se destaca, ele vira um detalhezinho pequeno sem impacto ou importância alguma.
Então, meu bruxo, essa concept consegue ofuscar o produto final em praticamente todos os sentidos. Como eu disse antes, eu não jogo Fortnite, mas eu fui dar ali uma pesquisada e eu fiquei impressionado em como esses caras conseguem errar tanto na hora de traduzir as artes conceituais pra dentro do jogo. Eu acho que a qualidade ali dos modelos 3D do Fortnite tem um certo impacto nisso. Muitas vezes a concept vem em estilos super bonitos e descolados, mas quando vai pra dentro do jogo, a anatomia do boneco é bem mais sem graça e não consegue acompanhar isso. É quase como se eles estivessem fazendo um cos pobre da roupa da arte conceitual, tá ligado? Agora, seria um crime fazer esse vídeo sem citar a Elsa de Frozen, né? Ela é um dos casos mais famosos de mudança radical de design durante o desenvolvimento. Mas assim, eu não acho que o design final da Elsa seja ruim, ok? É só uma questão de que as concepts têm algumas ideias mais ousadas e criativas, que eu acho visualmente mais maneiro, mas que não se encaixariam nessa história específica que a gente ganhou, mas elas poderiam ficar muito boas em outras histórias. Bora dar uma contextualizada. Frozen é um filme que ficou décadas no limbo da Disney. Ele foi sendo reescrito e repensado várias e várias vezes. E nisso, a Elsa foi uma das personagens que mais mudou com o tempo. Tipo, pra começar aqui na ideia inicial, ela seria a grande vilã do filme, né? Nos primeiros esboços do roteiro, a ideia é que ela fosse mais próxima da Rainha de Gelo original que inspirou o filme. Logo, muitos dos conceitos iniciais refletem essa fase vilanesca dela. Os visuais variavam de uma garota gótica até algo mais místico, etéreo e imponente, como uma verdadeira imperatriz com coração de gelo, saca? Um dos conceitos que eu acho mais criativos e legais é esse aqui, onde ela usa um casaco que é feito de furões, tá ligado? Tipo uma vibe de Cruella de Vil, sabe? Com a diferença aqui que os furões estão vivos e parecem perfeitamente bem em servir ela desse jeito. Mas o meu favorito é esse aqui, onde ela é uma gótica, rebelde e com o cabelo do Jin Kazama. Se fosse pra imaginar isso em 3D, ficaria algo mais ou menos parecido com isso aqui. E eu não sei vocês, mas eu particularmente acho bem mais irado do que a Elsa atual que a gente tem. Mas aí é questão de gosto. Outra coisa que eu gosto muito nessas concepts é como elas mostram muito mais variação na aparência entre a Anna e a Elsa. Tipo, no filme, elas basicamente são uma boneca saída do mesmo molde. Enquanto nas concepts, eles são muito mais ousados e aplicavam uma diferença dramática entre as duas. Elas tinham muito mais diferenças de silhueta, rosto, postura e até expressão. Mas o resultado final ali no filme, ele é muito mais seguro nesse sentido. Ah, Eric, mas as duas são irmãs, então faz todo sentido elas serem super parecidas. Ah, é mesmo, meu bruxo? Então a Rapunzel, que nem desse filme é irmã delas também? Porque o rosto das três é igualzinho. Existem centenas de formas mais sofisticadas de você comunicar o parentesco de alguém do que simplesmente fazer Ctrl+C, Ctrl+V no rosto da pessoa. Isso só faria sentido no caso de gêmeos idênticos. A verdade é que essa estética de rosto aí começou com o filme Enrolados. Quem ajudou a moldar esse estilo artístico aí foi um animador bem famoso da Disney chamado Glenn Keane. Ele não chegou a trabalhar diretamente no Frozen, mas o seu estilo artístico teve tanta aceitação que eles chupinharam ele todinho pra usar no Frozen. Poxa, mas as concepts têm umas ideias tão bonitas, os personagens têm designs tão diferentões, as estéticas são tão únicas, por que não usar esses conceitos que são muito mais criativos ao invés dessa coisa mais segura e padronizada? A resposta tá no próprio nome do bagulho, meu bruxo. Arte conceitual. O objetivo delas não é ser um negócio finalizado, sabe? É tão somente explorar ideias que vão sendo trabalhadas com o tempo para se tornar algo mais prático e que atenda às necessidades do produto. Que no caso é vender, né, meu bruxo? Os caras querem vender. Por exemplo, eu particularmente gosto muito desse estilo artístico mais lúdico que muitas dessas ilustrações das concepts foram feitas no Frozen. Mas a grande verdade é que existem estilos mais comercializáveis do que outros, né? É muito mais fácil vender para o grande público uma obra com essa estética acessível de olhos grandes e rosto infantil do que esse estilo aí mais lúdico e artístico. É a mesma ideia por trás da estética moe que domina os animes, sabe? Ela é tão usada hoje em dia, pois é um estilo que tem um apelo muito amplo. A maioria das
das pessoas adora essa estética fofa e borbulhante, sabe? E até uma comparação que eu acho muito engraçada do mangá da Tagaki-san, onde no início ela tinha um estilo de traço um pouco mais sério, que fazia ela parecer mais velha, e depois o autor deu uma modificada legal ali na personagem para deixar o mangá mais popular. Então é aquela questão do que vai vender mais, né? Fora isso, os conceitos muitas vezes têm ideias super legais, mas que são simplesmente impossíveis de você pôr em prática. Seja por não encaixar ali no todo o projeto, ou por ser uma ideia muito elaborada. Pensa no trabalho que ia dar pra animar constantemente um casaco feito de furões fofinhos, meu bruxo. Então, apesar das artes conceituais serem muito bonitas, em boa parte das vezes elas não são viáveis comercialmente ou não se encaixam no todo projeto. Claro, tem casos que são simplesmente indefensáveis, né? Como o da Tsuki, por exemplo. Não existe justificativa nesse mundo para você ter escolhido esse design porqueira, pois todos os outros conceitos eram perfeitamente viáveis e mais bonitos. Às vezes é só um baita de um mau gosto das pessoas mesmo. E galera, pra ser honesto aqui, ficou faltando muito personagem pra gente comentar. Mas eu vou deixar pra uma parte 2, porque senão o vídeo não sai hoje, tá ligado? Então já escreve aí nos comentários quais casos de concepts melhores que o resultado final são boas pra gente comentar aí numa parte 2, beleza? E basicamente era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado por vocês terem me assistido até aqui e até o próximo vídeo.